Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a nossa aula é sobre biomas. Isso, nós vamos falar sobre biomas brasileiros, assunto que pode cair no Enem, tanto dentro da biologia, lá nas ciências da natureza, quanto na geografia, nas ciências humanas. Bom, nós vamos começar aqui com a Amazônia, né? Nós vamos falar de um dos biomas mais importantes que nós temos, que é a Amazônia. A Amazônia Legal, dentro do território brasileiro, ocupa aí cerca de metade do território, ok? O predomínio dentro da Amazônia é de uma floresta tropical, uma floresta muito biodiversa, que tem algumas características climáticas interessantes. Chove muito, tem muita chuva, um índice pluviométrico muito alto e é muito quente o ano todo, tem médias de temperatura muito altas. Isso significa que nós temos ali uma floresta que tem uma taxa de decomposição muito elevada. Nós vamos comentar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ok? Então chove pra caramba na Amazônia. Como tem muita água disponível, as plantas não perdem folhas e elas são latifoliadas, né? As folhas têm um limbo muito grande, favorecendo transpiração, né? Vale lembrar que o que a gente chama de evapotranspiração na Amazônia, tudo que a Amazônia produz em termos de água, seja através de evaporação, seja através de transpiração, é uma quantidade muito grande de água, que forma os rios voadores, que descem nessas nuvens carregadas de umidade, descem e vão levar água para a região mais ao sul ali da América, né? Parte ali do centro-oeste, sudeste, sul do país, pegando ali inclusive a Argentina, pegando ali o Uruguai, né? Eles recebem água dos rios voadores, importantíssimos ali para a agropecuária, ok? Outra questão importante é que o solo amazônico é um solo pobre. Então, o que nutre a floresta é uma camada de matéria orgânica em decomposição chamada de serrapilheira. Então, essa matéria orgânica é rapidamente decomposta e as plantas já pegam os nutrientes direto da serrapilheira. Então, tem raízes muito superficiais, que inclusive, infelizmente, favorece desmatamento. Como eu disse, é um bioma que tem uma grande biodiversidade. É um dos principais destaques ali da Amazônia. Essa grande biodiversidade é uma das maiores do mundo, ok? Outro bioma que tem predomínio de floresta tropical que nós temos no Brasil é a chamada Floresta Atlântica ou Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela está no nosso litoral, é banhada ali pelo Oceano Atlântico, que é inclusive o responsável por essa formação de floresta. Como é que isso acontece? Aqui na Mata Atlântica, você tem uma cadeia de serras, né? Vou usar o exemplo aí da Serra do Mar. Essa Serra do Mar, ela tem do lado voltado para o oceano, né, uma grande exuberância de floresta, mata muito fechada. Por que isso acontece? A umidade, uma massa úmida vinda do Oceano Atlântico, chega até o litoral e quando encontra a Serra do Mar, essa umidade sobe, fazendo chover muito, né, do lado ali onde está a serra voltada para o mar. Então chove bastante ali, e essa chuva, chamada de chuva orográfica, é responsável, né, por essa grande exuberância de floresta que nós vemos aqui na Mata Atlântica. Então essa é a Mata Atlântica costeira. Passada a serra, começa ali uma Mata Atlântica que a gente chama de Mata Atlântica continental, ok? Também com uma grande biodiversidade, a Mata Atlântica, né, merece o nosso destaque ali entre os biomas brasileiros. Aqui na Mata Atlântica, vale destacar que é um bioma
que já foi muito, muito, muito devastado, né? Existe aí em torno de 5% do bioma, principalmente por conta de urbanização, agricultura, ok? Mineração, mas em especial urbanização. 70% da população brasileira vive sobre a Mata Atlântica. E esse é um problema sério, né, porque há uma grande biodiversidade ali, muito ameaçada. Dentro da Mata Atlântica, eu vou seguir a classificação do Absaber, existe ali o que a gente chama de floresta ou mata de araucária, que pelo IBGE está dentro de Mata Atlântica. A mata de araucária é um ambiente dominado por uma espécie chamada de araucária angustifolia, né, que é o pinheiro do Paraná, né, uma gimnosperma que aparece com muita frequência nesse bioma, ok? A mata de araucária tem diversas outras plantas, xaxim, por exemplo, mas predomina a araucária, né, essa gimnosperma bem típica que produz o pinhão e é disperso pela gralha azul, uma ave muito conhecida no sul do país. A mata de araucária pega principalmente ali o Paraná, mas pega um pedacinho de São Paulo, um pedacinho de Minas Gerais. É um ambiente mais frio, né? As gimnospermas gostam muito de frio, né? Ao contrário do restante da Mata Atlântica, né, que tende a ser um ambiente mais quente. Proporcionalmente é o ambiente mais devastado do Brasil, existe apenas 3% de mata de araucária hoje no país, ok? Bom, vou destacar aqui um outro bioma muito importante, esse daqui chove no Enem, o Enem adora cobrar esse bioma, que é o cerrado, né, ou savana brasileira, né? É muito comum a gente usar esse termo, savana brasileira, para o cerrado. Cerrado é um termo nosso, ok? O cerrado, ele também é um ambiente muito devastado, então ele tem aí hoje, atualmente, em torno de 20% de mata ainda preservada, e ele tem algumas características importantes, como por exemplo, o solo. Né, o que a gente chama de fatores edáficos são fatores ligados ao solo e que determinam a vegetação de um lugar. No cerrado, por exemplo, o solo é muito ácido e ele é rico em alumínio. Então, se você quiser plantar no cerrado, você tem que fazer calagem, você tem que corrigir esse solo, ok? Pensando em termos de vegetação do cerrado, a gente falou do solo, solo ácido, rico em alumínio. Agora vamos pensar aqui em vegetação. A vegetação é dominada, pelo menos aí no Cerrado, Campo Limpo, Campo Sujo, né, estricto senso, é um bioma dominado por gramíneas com arbustos e árvores espaçadas. Os arbustos e árvores têm uma casca grossa, ok? Uma casca grossa, um super espesso, isso tem a ver com o fogo, daqui a pouco a gente fala do fogo, e os troncos são tortuosos, são troncos tortos. Então, troncos tortos, né, com uma casca grossa. Isso é uma característica muito importante aqui do cerrado, ok? Raízes profundas. Né? O cerrado, as plantas pegam água diretamente do lençol freático. Mas o que destaca muito no cerrado é o fogo. O fogo é natural, ainda que atualmente tenha muito fogo causado pelo ser humano, o fogo é um fator importante do cerrado. A casca grossa é para proteger ali as árvores do cerrado. Beleza? Vale lembrar que o fogo faz renascer tudo. Rebrota, gramínea, né, germina, semente, floresce. Então o fogo é parte do ambiente. Beleza? Vou colocar aqui 20% de vegetação remanescente. Tanto a Mata Atlântica quanto o Cerrado, eles são considerados hotspots de conservação. Essa é uma classificação para ambientes muito devastados, muito diversos e com alto grau de endemismo, espécies que só vivem ali. Então o Brasil tem 2 biomas considerados hotspots, o Cerrado e a Mata Atlântica. Bom, vamos falar da Caatinga? Caatinga
é um ambiente semiárido, chove muito pouco. A principal característica da Caatinga é a seca, ok? As plantas, animais, eles estão adaptados a um ambiente com pouca água disponível, chove pouco na Caatinga, né? Em especial ali por conta do Planalto da Borborema, que não deixa a umidade vinda do Atlântico chegar até a Caatinga ali, né, principalmente ali no sertão nordestino, norte de Minas, que é onde a gente encontra a Caatinga. As plantas são chamadas de xerófitas, né, são plantas adaptadas a um ambiente seco. Né? Qual que é essa adaptação? Bom, muitas delas perdem as folhas durante a estação seca, são caducifólias. Muitas delas vão possuir espinhos, né, que são folhas reduzidas para reduzir a perda de água. Então são características importantes. Muitas cactáceas que armazenam água são características das plantas xerófitas da Caatinga, ok? Características muito importantes. Detalhe, o solo é fértil. Então se você conseguir levar água até a Caatinga, você vai conseguir ter uma produtividade boa em termos de agricultura. Beleza? Bom, vamos falar aqui do Pantanal. Pantanal tem sido notícia por conta das queimadas. É uma miscelânea de ambientes. Né? Tem parte de cerrado, tem parte de floresta, tem parte de campo, mas é uma grande planície inundável. Então, na época de cheia dos rios, a água extravasa ali da calha do rio e forma ali uma grande inundação. Então, é uma planície inundável. Então, plantas, animais, né, estão adaptados a esse período de cheia no Pantanal, ok? Então, tem uma grande diversidade, né, que está adaptada a esse período de cheias ali no Pantanal. Vale destacar que o que tem chamado muita atenção no Pantanal nos últimos 2 anos são as queimadas, os incêndios que têm acontecido no Pantanal, né, o que tudo indica ligados à atividade pecuária, ok? Então, pecuaristas botando fogo ali para renovar o pasto, tem que segurar esse fogo ali, não consegue, porque está um ambiente, um clima muito seco, né, possivelmente relacionado a mudanças climáticas. Esse clima muito seco favorece ali o fogo alastrar, e aí a gente tem visto a tragédia que é queimada, incêndio no Pantanal, ok? Vários bichos sofrendo muito com esses incêndios. Beleza? Bom, um ambiente que tem sido muito cobrado mesmo no Enem, é um ambiente litorâneo, né, onde a gente observa foz de rio, né, onde o rio está desaguando ali no mar, são os mangues, os manguezais. O mangue é um ambiente que sofre muita influência, né, da água do mar. Então a gente pode destacar que o solo fica alagado. Um solo alagado tem menos oxigênio, porque ele tem muita decomposição anaeróbia, né, e tem um cheiro bastante característico. As plantas têm que lidar com essa falta de oxigênio. A gente vai observar que raízes respiratórias, né, aquela raiz que desce no solo alagado e sobe pegando oxigênio, ok? Tem uma grande salinidade, então as plantas têm que lidar com essa salinidade maior ali no mangue, ok? Aqui a gente vai observar os cisóforos, né, que são estruturas de sustentação num solo lodoso. Então a gente vai observar tudo isso aqui no mangue. Ok? E mais ao sul, bem lá no sul, lá descendo, a gente vai observar os pampas, né, que tem chuvas muito bem distribuídas ao longo do ano, mas tem um inverno bastante rigoroso, né, o que limita o crescimento
de várias plantas ali. Então a gente vai observar basicamente uma grande extensão de campos, dominados ali por gramíneas. São características típicas dos pampas. Os pampas, né, que equivalem às pradarias e estepes do hemisfério norte. Beleza? Bom, pessoal, curtiu esse vídeo? Achou bacana? Compartilha com os teus amigos, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo e o foco aqui é o Enem. Beleza? Então, bons estudos para você e até mais.